Oi, Ana Márcia, muito obrigada pelo seu tempo, por você vir aqui conversar com a gente aqui na Computer World. A minha proposta para a gente conversar nessa entrevista seria falar sobre um pouco o movimento feito pela Atento para conseguir continuar trabalhando, continuar possibilitando aos seus colaboradores que trabalhem, mesmo por conta do momento de isolamento e distanciamento social que aconteceu, especialmente com mais força entre março e maio. Que a gente queria primeiro entender, até ouvir você, sobre como esse movimento foi feito, quantas pessoas foram impactadas e Tá. os primeiros insights mesmo que a Tempo obteve, porque foi uma coisa inédita para todo mundo, essa questão de trabalho remoto. Então, a ideia seria você explicar um pouco para a gente como foi feito e as percepções que vocês já Tá, absorveram durante esse processo. bacana. Mônica, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bom, acho que a gente não é diferente das demais empresas, né? Acho que todo mundo viveu esse desafio aí nesses meses que você mesma citou, com o pico da pandemia, na Atento não foi diferente. Obviamente, nós somos uma organização muito grande, então temos um número muito grande de colaboradores e o nosso negócio é um negócio que ele se dá primordialmente dentro das instalações da empresa, né? Então, hoje nós temos em torno de 70 mil pessoas no Brasil. Estamos no segmento aí de contact center e com isso a gente tem as centrais onde os nossos colaboradores trabalham, né? Mas assim, o tempo todo, Mônica, com o início da pandemia, a gente trabalhou com 3 pilares, né? Na verdade, a proteção das nossas pessoas, garantir, assegurar a saúde e a segurança delas, a continuidade dos negócios e, obviamente, a gente também seguir toda a parte legal, né, que a gente estava recebendo de orientação como empresa, como todas as empresas aí por parte dos órgãos locais de fiscalização. Para a gente foi uma operação assim de guerra, porque para colocar tantas pessoas em home office, hoje a gente tem mais de 30 mil pessoas em home office, então é um número bastante elevado. Esse número, obviamente, inclui grande parte do nosso efetivo que trabalha hoje nas centrais. E foi um trabalho colaborativo, um trabalho feito por diversas mãos, por diversas áreas. Então, houve uma liderança muito forte do nosso head da área de infraestrutura, né, que capitaneou aí o nosso comitê de crise. E com isso ele congregou várias áreas participando desse comitê, seja área de RH, a gente estava fazendo parte, área de tecnologia da informação, as operações, os negócios, a própria área de infra, o nosso presidente, os vice-presidentes. Então, um número bem grande de pessoas aí podendo ajudar, cada um sob a sua perspectiva, quais eram as medidas necessárias para que a gente fizesse essa operação. Então, assim, foi feito um mapeamento, obviamente, e rapidamente as pessoas foram sendo colocadas em home office. Isso para se fazer exige um planejamento forte, né? Porque a gente tem toda a parte de levar os equipamentos na casa dos colaboradores, disponibilizar a tecnologia. E isso, obviamente, como somos uma empresa que presta o serviço sempre em parceria com os nossos clientes, nós representamos mais de 100 marcas, é muito importante que isso seja feito de forma combinada. Então, a gente não faz isso sozinho. Então, nós combinamos com os nossos clientes e aqueles que se dispuseram a também participar desse processo, nós fizemos essa movimentação. Então, tivemos, hoje estamos com mais de 30 mil colaboradores em home office, mas também temos ainda as nossas pessoas trabalhando nos sites. Mas de qual forma? A gente tem uma redução forte de presença física nos sites, em torno de 50% dessa capacidade foi reduzida, para que a gente possa garantir o distanciamento seguro entre as estações de trabalho. E todas as medidas que você pode imaginar de segurança, nós tomamos. Então, desde a intensificação da higienização dos locais, a orientação às pessoas, eu não quero de forma alguma, eu quero até ressaltar isso, porque a gente sabe que, infelizmente, essa doença, ela tem sim ações de precaução, mas ela passa muito por comportamento individual, né? Não só consigo mesmo, mas em respeito ao outro. Então, nós intensificamos muito as nossas campanhas de conscientização junto aos nossos colaboradores, passando informação para que eles absorvessem não só para a segurança deles, mas também para as suas residências e domicílios junto às suas famílias, né? E fizemos um trabalho forte junto à liderança, porque a liderança, por mais que a gente use os meios de comunicação,
a liderança ela tem um papel primordial estimulando as pessoas para que elas realmente tenham uma postura e uma atitude de segurança e para que elas possam trabalhar de uma forma segura e tranquila, né? Então, nós mantivemos os nossos sites atuando com medidas muito restritivas assim, de segurança, de proteção, para que a gente pudesse garantir um ambiente seguro. Tivemos um número assim, muito forte de fiscalizações pelas autoridades locais, o que para a gente foi muito bom, porque só nos afirmava que a gente estava no caminho certo, com todas as medidas que foram tomadas. Então, eu acho que isso veio só a corroborar que a empresa estava no caminho adequado e tomando as medidas necessárias para que a gente pudesse dar continuidade aos negócios, mas também nesse equilíbrio de cuidando da saúde dos colaboradores. Ana Márcia, você foi falando, eu fiquei com algumas dúvidas mais para entender mais como foi esse processo. Dentre o tempo entre você conversar com os parceiros que usam serviços da Atento para conseguir que as pessoas ficassem em suas casas e trabalhassem de casa, você tem eu imagino que cada empresa teve seu tempo, mas teve alguma média de tempo entre vamos entrar em contato e terminamos de instalar as pessoas? Foi muito rápido, Mônica. Eu não vou aqui dizer para você o tempo, mas assim, desde que a gente acionou o nosso plano de crise, foi instalado esse comitê de crise e o plano para a gente fazer essa movimentação, a gente começou com 7, depois a gente já pulou para um número bem grande, na casa dos milhares, assim, e depois isso foi seguindo a cada onda, então nós fomos dividindo o nosso trabalho em ondas, né? E nesse pico aí de março, abril, a gente colocou essa quantidade de pessoas em casa, né? Então você pode imaginar que a gente ia mapeando as operações, a gente ia mapeando também a questão de toda a infraestrutura que era necessária para que essas pessoas fossem colocadas de forma remota, e aí nós fomos fazendo. E, inicialmente, o nosso grupo foco foi o grupo de risco, né? Isso, mais de 1.200 colaboradores fazendo parte desse grupo. Então, esse grupo, imediatamente, a gente já colocou em casa, mas depois, com as operações, foi sendo feito esse trabalho. Eu diria para você que em torno assim, de uns 15 a 20 dias, 30 dias, a gente já estava com esse número muito elevado de fazer essa movimentação de pessoas para as suas casas. Uhum. Outra coisa também que você falou que eu achei interessante até comentar, da redução das pessoas no escritório. Eu queria entender, estava conversando com outras empresas, e algumas estão tirando as cadeiras para conseguir espaçar um pouco o espaço para as pessoas não terem como dificultar a aproximação das pessoas dentro dos espaços. Tem algumas que estão até usando alguns software de tecnologia para conseguir medir e avisar e apitar caso as pessoas fiquem muito próximas. Uhum. Eu queria entender quais são as iniciativas da Atento para proteger as pessoas que estão dentro do escritório. Se tem se realmente, por exemplo, tira a cadeira, tem que estar colocando fita adesiva nas baias para poder fazer esse espaçamento. Eu queria entender um pouco mais também. Isso é um pouco diferente, porque todo o nosso pessoal administrativo está em home office, então a gente não fez o retorno ainda, Mônica. Então, essas nossas pessoas da área administrativa estão todas em casa. A gente está agora justamente trabalhando um pouco nesse rascunho de um plano de retorno, ainda com muito cuidado, né? Não temos nenhuma data ainda fixada para isso. Mas nas nossas centrais, o que a gente fez foi o espaçamento mesmo. Então, a gente bloqueou os assentos, né? De forma que o agente que está na central, ele tivesse essa distância de 2 metros entre um e outro, para garantir esse distanciamento seguro para que o trabalho fosse realizado. Fora isso, a gente também distribuiu headsets individuais, né, para que a pessoa tenha todo o cuidado com a questão da higienização, né, para que ela não troque esse equipamento, ela não compartilhe esse equipamento com os colegas, distribuição de máscaras, né, a intensificação da higienização, como eu falei, e também a disponibilização de álcool gel nas estações de trabalho, caso a pessoa se sentisse com a vontade, ou mais segura ainda, de mesmo assim fazer a sua própria higienização. Mas respondendo a sua pergunta, a nossa área administrativa permanece em home office, então nós não voltamos ainda, e nas centrais sim, nós fizemos o espaçamento para ter essa garantia da distância física de 2 metros, bloqueando mesmo os assentos. Inclusive, Mônica, fizemos isso não só nas estações de trabalho, mas também nos nossos breaks. Os breaks são áreas de descontração, né?
de descompressão, que o nosso colaborador vai para poder conversar, tomar um café. E ali nós tivemos o cuidado de fazer também esse bloqueio, e agora, mais recentemente, nós implantamos placas acrílicas para que nessas mesinhas altas, né, como você vê em shopping muitas vezes, que as pessoas ficam ali para tomar um café ou bater um papo, a gente colocou essa proteção para que a gente tenha a garantia de que as pessoas, ao conversar, não haja nenhum tipo de contágio, né? Então, inclusive, não só nas áreas de atendimento, mas também nas áreas dos breaks, nós fizemos o bloqueio dos assentos, e lá nos breaks nós instalamos essas placas de acrílico para assegurar ainda mais essa segurança entre as pessoas. Dentro das outras questões que você tinha conversado, Ana Márcia, uma que eu sempre chamo atenção, até no caso de outras conversas, é o posicionamento da liderança com respeito a isso. Eu queria entender, ainda muito recente, né, foi algo que não foi um pouco mais de 3 meses, mas como foi esse processo dentro da Atento, e se já foi possível absorver aprendizados dentro dessa experiência toda? Olha, eu acho assim, Mônica, que foi primordial, como eu falei um pouco no início, a atuação da liderança, que por mais que a empresa venha nos seus veículos formais de comunicação, orientando o colaborador, orientando as pessoas e fazendo campanhas de conscientização, o papel da liderança ele é fundamental, porque o líder conhece a sua equipe, né? Então a gente sabe que ele conhece a equipe, ele tem aquela cumplicidade com o grupo, ele consegue fazer com que a mensagem chegue de uma forma mais adequada. E os nossos aprendizados foram os seguintes, que a transparência foi fundamental e tem sido fundamental. A transparência, a clareza, uma comunicação direta, isso tem feito a diferença para que as pessoas se sintam apoiadas, né? E para que a gente tenha esse canal do colaborador com a sua liderança, até para tratar questões mais específicas que aquele colaborador pode ter, seja na sua casa, seja no seu ambiente, né? Que ele possa trazer ali para o seu líder para que isso seja tratado de uma forma mais personalizada. Mas os aprendizados que ficam para nós foi esse trabalho colaborativo, essa instauração do comitê de crise com a participação de diversas áreas. E é incrível, Mônica, como mesmo a gente, né, como civilização, a gente nunca viveu isso, né, uma crise de saúde global nessa dimensão. A gente percebe que na hora da crise, quando as pessoas se juntam em prol de um bem comum, em prol de algo claro, que era exatamente a gente poder seguir protegendo as pessoas, seguir de uma forma segura, para que a gente também não, de forma alguma, tivesse os nossos serviços descontinuados, que são super importantes para a sociedade, a gente percebe que nessa hora, a interação entre as pessoas e a troca de experiências, cada um com a sua especialidade, agregou demais. Então, eu até percebo, né, eu não sei como você vem conversando com as outras empresas, eu, pelo menos com outros colegas de RH, faço parte de um grupo também que a gente troca muito, a gente percebe que as lideranças se aproximaram, né? Até os meios digitais, de uma certa forma, vêm democratizando essa conversa, essa comunicação e ampliando esse diálogo. Então, assim, na nossa experiência, foi justamente a abertura, a clareza na comunicação, né? A empatia de você se colocar no lugar do outro. Isso fez e tem feito diferença aí para a gente conseguir seguir trabalhando, e não só para as pessoas hoje que estão fisicamente nos sites, mas até quem está em home office, porque a gente sabe que hoje fomos todos colocados em home office de uma maneira muito abrupta, né? E nem sempre o indivíduo tem ali as melhores condições para trabalhar, e aí entra novamente a questão do líder para poder ouvir, apoiar e balancear um pouco essa relação de trabalho. Opa, sim. Uma questão bem importante quando se fala de comunicação, a gente está usando bastante, todo mundo está usando ferramentas, todo mundo está usando videoconferências. Eu queria entender como esse processo dentro da Atento, vocês já usavam, com certeza aumentou bastante, mas eu queria entender como está sendo esse uso, se vocês descobriram novas formas de melhorar essa comunicação. Então, hoje a gente está usando, obviamente, no mundo que antes da pandemia, éramos como somos, né? Acho que nós que somos brasileiros e latinos aí da cultura latina, a gente tem essa necessidade da interação, da socialização, daquele abraço, né? De realmente encontrar com o colega. Então,
Então, no nosso negócio, somos um negócio formado por pessoas. Então, com isso, a nossa cultura é muito relacional. Então, a gente tinha o hábito, sim, de estar nos sites, de estar nos escritórios, como todos, né, fazendo as reuniões, obviamente também fazendo uso da tecnologia. Mas com a pandemia, Mônica, isso se elevou numa escala exponencial, eu diria. Então, hoje, eu acho que a gente já tem uma adaptação muito forte, porque a tecnologia ela é bem user-friendly, então é fácil você conectar. Eu mesma, trazendo um pouco o meu exemplo em recursos humanos, mas os meus colegas também têm feito isso nas outras áreas, a gente vem falando com as nossas equipes de uma forma muito mais ampla, né, convidando mais pessoas, porque quando você está fisicamente, você tem a limitação de pessoas numa sala de reunião, e quando você vai para o meio virtual, você exponencia isso. Então, na verdade, tem funcionado bem. A gente compartilha, né, as informações, compartilha aí muitos áudios, eu diria que tem muitos áudios ao longo do dia. Geralmente, reuniões que a gente fazia, até alguns eventos, numa proporção menor, aumentou, né? Então, isso a gente percebe que a tecnologia veio para ajudar, veio para aproximar também, né? Até digo, porque dependendo da área, tem gente que abre a câmera, tem gente que não abre a câmera. Abrir a câmera, acho que humaniza um pouco mais essa relação que o mundo digital nos traz. Sim. Você já tinha comentado, Ana Márcia, recentemente, há minutos atrás, que os escritórios da Atento, as pessoas do administrativo ainda estão em casa. Mas eu queria entender se vocês já começam a planejar essa volta, se é algo que vocês já estão planejando. E nessa volta, se por conta de toda a questão do home office, algo ficará, se você... eu vejo muitos casos de empresas que agora não só estão pensando de uma forma muito concreta em liberar home office, mas como viram que alguns núcleos trabalham melhor assim remotamente, especialmente aqueles que são divididos entre pessoas de vários estados, quando você consegue o home office, tipo, trabalho remoto igual a todos, então a comunicação flui mais fácil. Eu queria entender se, com todo esse processo de levar pessoas, analisar e ajudar as pessoas que estão trabalhando em casa, se mesmo na volta algo dentro dessa estrutura será modificada por conta da experiência. Sabe, Mônica, hoje eu estava nessa primeira reunião aí que você mencionou, a gente trabalhando de novo num grupo multifuncional, né, e com o diretor de infraestrutura, com a equipe dele, nós do RH, e aí estamos agora coordenados, né, então trabalhando isso semanalmente, para trabalhar num plano de retorno do pessoal administrativo, né, então mapeando quais são as situações, porque tem funções administrativas que às vezes ficam alocadas nos sites, tem funções administrativas puramente administrativas que ficam num prédio administrativo. Então, nós iniciamos esse diálogo aí para ver como é que vai ser esse plano. Esse plano não vai ser menos complexo do que botar as pessoas em home office. Eu até ousaria dizer que ele é mais complexo, porque quando a gente começa a ver as variáveis, né, que você tem que pensar, quando eu trouxer as pessoas na hora do almoço, por exemplo, né? Se a pessoa for pedir uma comida, né, a chegada dessa comida no escritório, no acúmulo dos entregadores, como o uso dos elevadores, como é que você faz isso tudo? Aqueles que vão levar de casa, o uso do micro-ondas e por aí vai. Tem tantas questões que realmente vai ser divertido aí trabalhar um pouco esse plano. Mas assim, estamos num estágio que para a gente está claro que o mês de julho a gente não volta, a gente permanece ainda operando em home office. Não estamos, assim, querendo pular etapas, a gente quer fazer um bom plano e um plano que seja muito consistente e um plano bem completo para que a gente tenha segurança de que esse retorno seja feito da melhor forma possível. Mas no nosso caso, eu vejo assim, Mônica, que o nosso modelo será híbrido, né? Como você bem colocou, acho que tem equipes que funcionam super bem em home office, até a gente foi surpreendido, né? Porque tinha algumas atividades que a gente achava que talvez não fosse possível e com a pandemia se demonstrou e se mostrou que realmente é possível fazer. E tem pessoas que às vezes preferem também fazer um certo rodízio, né? Você fazer um pouco em casa, fazer um pouco no escritório. Então, o que a gente vai cuidar é um pouco dessas especificidades para poder atender a todos os públicos, mas como premissa primordial a segurança das pessoas, porque não dá para a gente também querer se arvorar a fazer um retorno completo, sabendo que hoje a gente ainda não tem condições, aí infelizmente no nosso país, que nos dê a tranquilidade de que voltar com todo mundo vai ser a melhor opção. Então já estamos sim trabalhando num desenho de um plano de retorno,
atendendo aí a diversos cenários, porém sem uma data ainda estabelecida, e certamente o nosso modelo será híbrido. Eu acredito que iremos num modelo híbrido, rodiziado, né, com menos pessoas ali no escritório, mantendo as reuniões de forma virtual, né? Então, para a gente não ter a concentração de pessoas em salas de reunião e aquela interação que pode gerar algum tipo de risco. Então, eu imagino que é essa linha que a gente vai estar seguindo, sim. Sim. E uma coisa que acabou de me ocorrer também para te perguntar, Ana Márcia, é falar um pouco sobre como a Atento está lidando com a questão de saúde mental das pessoas. Se são, porque realmente, como você tinha comentado antes, muitas pessoas estão trabalhando em casa, com o marido, a mulher, os filhos, tem as pessoas que estão indo trabalhar e tem toda aquela questão de sair de casa e estar mais exposto ao vírus. Isso acaba realmente gerando uma carga mental muito maior do que a gente acaba tendo na vida normal, por assim dizer. Eu queria entender como a Atento percebe mesmo essa questão que está muito mais... Sempre foi presente, mas por conta de todas as questões da pandemia ficou mais ressaltada. Ficou muito emergente, Mônica, você tem toda a razão. Assim, veio para a superfície, né? Então, a gente, desde o início, a gente começou a trazer algumas informações para os nossos colaboradores por meio das nossas plataformas internas, né? Tanto, não só falando dessa questão da segurança, mas também falando desses aspectos, né? Do aspecto psicossocial, né? Do aspecto emocional. Nós temos uma área social que o Atento Social, que as pessoas podem ligar, é um canal totalmente confidencial e seguro, né? Que a gente se disponibiliza para o nosso colaborador para que ele faça algum tipo de consulta. E para aqueles que não fazem, a gente sempre reforça por meio das nossas plataformas, por meio de algumas pílulas que a gente manda de forma semanal e algumas de forma quinzenal, tratando do tema, né? Eu acho que a gente se colocou no lugar de desmistificar alguns temas, porque às vezes as pessoas acham, né, que tem algum tipo de vergonha, isso acontece comigo, só no meu núcleo familiar. E não, a gente percebe que isso é do humano, né? Somos todos seres humanos, temos as nossas dinâmicas nas nossas casas, os nossos medos, os nossos receios, e essas coisas emergem de uma forma ou de outra. Então, nós, como área de recursos humanos e também junto com a nossa área de saúde, a gente construiu conteúdos, disponibilizamos esses conteúdos para que o nosso público tivesse acesso sobre esta temática, e o canal social do Atento Social, que fica ali disponível para os atendimentos na medida que as pessoas os acionam, né? Então, a gente procura sempre incentivar que esses canais sejam acionados, porém, se a pessoa não quiser fazer, seja por que motivo seja, a gente tenta alcançar por meio dessa, não digo capacitação, mas no meio dessa disseminação, né, do que acontece, trazendo um pouco mais de clareza, e até estimulando, né, práticas de meditação, práticas da pessoa se movimentar, né? Então, nós criamos realmente um canal cobrindo aí vários temas, que ficou muito rico e muito elogiado aí por parte dos nossos colaboradores, trazendo aí informações para que as pessoas não ficassem só ali também olhando e preocupadas com a realização da atividade do trabalho, mas também se cuidando um pouco, né? Obviamente, isso é uma decisão individual, mas o que a gente pode fazer e pode fazer para trazer informação para as pessoas, a gente o faz. Perfeito, Ana Márcia. Muito obrigada pelo seu tempo. As dúvidas que eu já tinha aprendido mais esse processo e como a Atento realizou a ida para o trabalho remoto, eu já consegui todas as informações aqui. Eu só queria entender se tem mais algum ponto que você acha importante falar, que dentro dessas conversas, com os seus colegas de RH, é um tema que as pessoas gostam bastante. Algo que você acha importante dentro dessa conversa que eu não destaquei, não perguntei para você. Eu acho que geralmente a gente fica perguntando, né, assim, nos temas de RH, nesses grupos, né, o que fica, né? O que fica, né? O que fica depois dessa fase toda. Eu acho que, para mim, o que fica, eu acho que fica essa questão da colaboração, sabe, Mônica? Eu acho que isso veio, assim, a solidariedade, eu acho que veio de uma forma maior. Você vê não só isso no ambiente de trabalho, mas até nas empresas, né? Você vê segmentos no mercado de setores empresariais que não se conversavam e com a pandemia começaram a conversar e trocar experiências. Então, eu tenho tido isso, né, com vários colegas de diversos segmentos. A gente troca muito, né? E essa colaboração que eu acho que só vem ajudar, porque às vezes a prática que um já está mais avançado no tema,
o outro está um pouco mais para trás, ou a experiência de um é diferente do outro, né? Então, eu vejo assim que essa colaboração e a troca entre os profissionais, seja na mesma empresa, seja entre empresas, é algo que fica, né? Eu acho que se fortaleceu e tirou alguns tabus, né? A gente tinha alguns tabus aí com relação também ao home office, né? Acho que algumas empresas já o faziam com mais tranquilidade ou já o faziam há mais tempo. Outras tinham um certo receio, achando que isso ia baixar a produtividade. Tá aí, ficou claro para a gente que não, né? Que o home office ele funciona, né? A pessoa tem sim que só ter um pouco de disciplina e de rotina para poder também fazer suas atividades no dia a dia. Então, eu acho que fica uma série de aprendizados aí e demonstrando para a gente que o ser humano é capaz de se reinventar, o ser humano é capaz de se superar, né? O ser humano é capaz de seguir adiante, mesmo perante a algo que a gente ainda não viveu, né? Então, acho que essa é a beleza de todo esse processo. Acho que essa é a minha palavra aí de fechamento, meus pensamentos de encerramento para você.